Então, na nossa motoquinha, a gente vai fazer a gestão de uma única criança dentro da moto. Vamos olhar aqui como é que fica o nosso diagrama. A nossa pessoa vai ter nome e idade como inteiro e string, construtor, passando o nome e a idade, os métodos get e o toString. Tá? Nós temos que a moto ela tem uma potência de buzina, um tempo que só vai servir quando a gente for para o método para da criança pilotar a moto. Mas a primeira parte da moto implica em eu gerenciar se a moto tem ou não tem uma criança. Colocar uma criança na moto exige eu garantir que eu não vou colocar uma criança em cima da outra. Você não pode fazer isso, senão o pai briga. Então, o método inserir, né, ou entrar, só vai aceitar uma nova criança na moto se não tiver. E essa criança que eu recebo aqui, ela vai ficar armazenada dentro da relação, dentro da moto. Então, esse pessoa da moto vai se relacionar à pessoa que embarcou na moto. Da mesma forma que o entrar faz isso, o sair retira a pessoa da moto se tiver alguém na moto. Então, você vê, ó, a variável pessoa pode ser uma pessoa ou pode ser nulo, indicando que não tem ninguém na moto. E o método sair pode devolver uma pessoa. Se tinha alguém, ele pega essa pessoa e devolve. E se não tinha ninguém, ele devolve nulo. Pronto. E só isso de novo. O resto são coisas que nós fizemos. Por exemplo, comprar tempo e dirigir é equivalente ao processo que a gente tinha no carro de colocar gasolina e dirigir. A mesma coisa. Enquanto no carro a gente verificava a quantidade de passageiros para saber se era maior do que zero, para saber se poderia alguém dirigir, aqui as restrições seriam: tem que ser uma criança, tenho que ter comprado tempo para poder gastar os minutos na motoquinha e tem que ser uma criança menor do que 10 anos. Então, assim, nenhum tipo de restrição complexa. Só mesmo organizar os ifs e elses direitinho. E a última regra é só uma brincadeira de laço para a motoca buzinar. E quanto maior a potência da moto, mais forte é a buzina. Então as crianças ficam competindo para ver quem tem a moto mais ladenta. Só ficou uma coisa errada aqui, ó, porque pegar pessoa não necessariamente retorna uma pessoa, né? Talvez retorne o quê? Nulo. Então, vou consertar isso aqui. Poder e tempo. Então, vamos construindo em camadas. E o nosso objetivo é fazer isso daqui em camadas. Motoca é o 003. Então, vou baixar aqui uma nova atividade. Vou aqui para download 003 em TypeScript. Então, assim, por enquanto vocês estão recebendo os rascunhos para facilitar o processo. Mas depois vocês vão ter que fazer a classe do zero baseado no diagrama. Então, assim, é só aprender a fazer as montagens, porque o diagrama ele já vai dando as instruções de tudo. Ó. Isso daqui é um atributo privado, tá vendo vermelho? Atributo privado. Método público, método público, método público, método público, e aqui os gets e os sets. Então vamos olhar aqui para a nossa motoca. Okay. Então a primeira coisa que ele pede para a gente fazer é a classe pessoa, que não tem nenhuma construção. Então bora fazer aqui a classe pessoa. A pessoa, ela já recebeu aqui os dois parâmetros, ó. Você vê que tanto a idade quanto o nome são privados. E o que é que falta fazendo o construtor? Fazer as atribuições, né? Pegar os parâmetros e colocar dentro dos atributos. This.name recebe name, this.age recebe age. GetAge só retorna, não tem nenhuma lógica envolvida. Return age. E aí, ó, você pode fazer o seguinte: você vai tirando os to-dos conforme você for implementando. Que fica mais fácil ver o que está faltando. This.age.
E o toString da criança, como é que ele quer que eu gere o texto relacionado à criança? Vou pegar aqui. README. Se a gente olhar, ó, a criança é o nome, 2 pontos e a idade. Então é só a gente concatenar. Isso daqui é a motoca. Deixa eu pegar o código certo. Então eu vou retornar this.name mais 2 pontos mais this.age. Se fosse para fazer daquele outro formato, seria entre crases, e a gente colocaria this.name, 2 pontos, this.age. Pronto. Nossa criança está montada. Se eu mandar rodar, vou sempre rodar o mais cedo possível, 003, né? R003. Vai falhar, é tudo bem o que a gente quer que falhe. Mas deixa eu só diminuir a tela aqui. Terminal para 80. A gente vai acompanhando o processo. A primeira coisa que deu errado é o método aqui, ó. A pessoa é para estar gerando vazio e está gerando undefined. Então a gente tem que caçar onde é que o que é que o show está invocando. Vamos voltar lá. O que é que o show, o método show, está invocando? Console.log, aspas duplas de moto. Então eu tenho que ir no método da moto. Moto está imprimindo a pessoa. Ele está dizendo que essa pessoa está undefined. Por que isso daqui deve estar undefined? Porque não foi definido, né? Então agora a gente vai para onde? Para o construtor da moto. Aqui ele já colocou o número como 1, tá vendo? O tempo como 0, mas pessoa foi inicializada. Pessoa foi inicializada aqui na motoca? Está dizendo que ele pode receber uma pessoa nulo, mas não passou nada para ela. Então ela não foi inicializada. E como não foi inicializada, ela está pegando undefined e está mostrando undefined lá embaixo. A gente poderia dizer o seguinte: pode receber uma pessoa ou nulo e eu vou iniciar colocando nulo. Se a gente mandar rodar de novo, a partir de agora a nossa pessoa não é undefined e ele já passou no primeiro teste. Tá vendo? Que era esse daqui. Então, um teste foi. Faltam 13. Próximo passo. Eu coloquei uma pessoa, tá vendo aqui, ó, método enter, coloquei o Marcos de 4 aninhos dentro da motoca. É para quando eu mostrar a moto, ter o Marcos lá. Mas atualmente a moto não está mostrando, está dizendo que não tem ninguém. Por quê? Porque a gente não fez o método para colocar uma pessoa dentro da moto. Então, por que o construtor está vazio? Porque eu já coloquei e construí tudo aqui, ó. Então, atualmente, como eu não estou mexendo com a potência, eu estou ignorando esse atributo, nem estou usando, porque a potência para mim, por enquanto, é inútil. Buzinar também é inútil, mas qual o método que a gente quer agora fazer? Inserir. É inserir que vai colocar a pessoa dentro da moto. Qual é o critério para colocar a pessoa dentro da moto? Como é que eu sei que está vazia? Se pessoa, se a pessoa que está dentro da moto, né? Se o pessoa for igual a nulo. Se for igual a nulo é porque não tem ninguém na moto. Se não tem ninguém na moto, eu posso colocar alguém na moto. E eu coloco fazendo o quê? Pessoa recebe pessoa. O atributo pessoa vai receber a referência para o parâmetro pessoa. Agora eu consigo colocar alguém na moto. Bora rodar de novo. Ok, então já passei em 2 testes, vamos aqui. Ó, então aqui ele está colocou o Marcos, ó.
Então, ele conseguiu rodar essa linha, colocou o Marcos, mas quando eu tento colocar a Marisa, ele não coloca a Marisa, tá correto. Mas era para ele ter avisado que a motocicleta estava ocupada e ele não avisou. Então, eu tenho que ir lá e... Perdão. Avisar que a motocicleta está ocupada. Então, se não... Ok. Tem uma coisinha que ficou errada e ele não está dando warning. Era para eu retornar um booleano aqui no inserir. Tá vendo? E eu não estou retornando nada. Não sei porque que não deu warning. Se eu conseguir, eu vou retornar true. Se eu não conseguir, eu vou retornar false. Vocês vejam que quando eu mudo para o retorno, eu tiro dos ifs e elses para garantir que eu sempre tenho um retorno, que nunca vai ter o perigo de eu retornar undefined. Entendeu? Então sempre tem que ter um retorno aqui no final, por garantia. Então agora já é para passar naquele teste. Ó, 3 testes, faltam 10. E aí a gente vai passinho step by step. Próximo passo, que é eu inicio com 5. É para aparecer que tinha 5 de potência, mas só está aparecendo que tem 1 de potência. O que é que ficou faltando? Ó, o init, ele chama o método new e passa o parâmetro 1 para o método new, que é a potência, tá? Para o construtor. Por que que a minha potência continua sendo 1? Foi para 5. O construtor não está fazendo nada com o parâmetro. Então, eu tenho aqui lá, des.potência recebe potência. Aí a gente roda de novo. Olha, temos 5 testes, rapaz. Está evoluindo rápido. 5 testes. Quando eu mando tirar alguém, está dando undefined. E era para ter saído o Heitor que estava dentro da motoca. Então, qual é o próximo método? Método remover. Remover retorna uma pessoa ou nulo. Se eu simplesmente retornar a pessoa, eu vou estar retirando ela da moto? Não. Ele vai até passar naquele teste, mas no próximo, que vai verificar qual foi o estado da moto, ó, eu mandei tirar. Ele realmente me deu o Heitor. Só que quando ele manda tirar de novo, o Heitor vem de novo. Ou seja, ficou agarrado na moto, menino, né? O moleque, sai da moto, menino! O menino tá agarrado na moto. Por quê? Porque a nossa moto não está esvaziando de fato. Eu estou só pegando a criança que está lá dentro da motoca sem remover a referência, né? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa que eu tenho que saber é se tem alguém na moto. Se não tem ninguém na moto, é porque a pessoa é igual a nulo. E aí eu vou colocar lá o erro que ele me pede, console.log, eu acho que é empty motorcycle, e retorno nulo. Presta atenção no tipo de retorno aqui. Não é um booleano para eu retornar verdadeiro ou falso. É para retornar a pessoa ou nulo. Então, se você tentar retornar falso, você vai dizer que o tipo é incompatível, porque você não quer saber se a criança saiu. Você quer a criança que saiu. É diferente. Então, aqui você está retornando a criança. Se não conseguir, você retorna nulo. Se conseguir, você retorna criança. Vocês perceberam que a cada alteração que eu faço, eu vou lá e rodo o teste de novo? Ué, mas o Heitor ainda não saiu da moto. Ô, menino teimoso. Por que o Heitor não saiu da moto? Não, mas aqui é quando ele não tem ninguém na moto, né? Se não tem ninguém na moto, eu aviso que está vazio. Se tem alguém na moto, é o bloco de baixo.
Porque você está retornando a pessoa, mas está atualizando a variável. Exato. Então eu tenho que fazer o quê? Vou ter que criar uma variável auxiliar, colocar a pessoa, vou zerar a referência, desse ponto pessoa recebe nulo, e aí sim eu retorno a criança que eu tirei. Bota a criança no ombro, entrega a motoca de volta pro dono e leva a criança embora nas costas. Bora rodar. Beleza, já agora a gente já foi para outro bloco de testes. Ó, já passamos em 8 dos 13. Então aqui o que é que ele faz? Ele coloca a Suzana e manda a Suzana dirigir. O método não faz nada e o método que ele está tentando dizer é, olha, você não pode dirigir sem antes colocar tempo na motoca. Então vamos começar a implementar o tempo. Então onde seria o método para fazer isso? Remover, inserir, dirigir. Opa, tem um método aqui. Comprar tem. Então vai ser nele mesmo. Comprar tempo recebe um valor. Então eu vou fazer o quê? Pegar esse valor. Qual é o nome da minha variável? Time. E colocar dentro do tempo. Beleza. Agora eu coloquei tempo. Mas não deve ser suficiente, porque ele vai ter que chamar o método aqui dirigir. Então a primeira coisa que o dirigir vai fazer, se eu mandar rodar o teste aqui, o primeiro erro na sequência é, antes de pegar a moto, antes até de colocar a criança, eu tenho que verificar se existe tempo, né? Se não existe tempo, eu tenho que reclamar. Então, se this.time for igual a 0, então eu vou ter que dizer, ei, antes de pegar a moto, antes de alugar a moto, você vai ter que pagar. É assim que funciona. Feio. You need buy time first. Será que é esse? Não, buy time first. Não tem you need, não. Compre dinheiro, compre tempo antes. Ok. O próximo agora é... a gente não está dirigindo, na verdade, né? Dirigir era para decrementar o tempo. Só que ele não está decrementando. Por quê? Porque a gente não implementou. Então, se tempo for igual a 0, eu não faço nada e retorno. Eu vou só seguindo na ordem, né? Se não, this set time menos time. Só para passar do teste mesmo. Eu sei que vai dar erro mais na frente, mas ó, peguei o tempo que ele pede para eu dirigir e dirigi, gastei do tempo da moto. Aí ele vai avisar de outros erros. Por exemplo, eu tenho que verificar se tem criança. Por exemplo, ele tem que ter no máximo 10 anos, porque ele tem perigo de quebrar a moto se tiver mais de 10 anos. Então, não vou deixar too old to drive. Não vou deixar ele dirigir se for velho, que nem nós. Então, if this ponto, como é que eu pego só a idade da criança? This ponto pessoa ponto get age. Se for maior do que 10, console.log too old to drive. Hã? Que segundo ponto? Não, é porque a gente vai acessando elemento por elemento, né? Desse ponto pessoa vai ser a pessoa, ponto age vai ser o inteiro. Então, por exemplo, você poderia ir navegando até você chegar onde quer. Beleza, e aí return. Só que isso aqui está errado. Quero que você ver se vocês já conseguem descobrir por que essa linha 58 está errada.
Só como se esse segundo ponto Jet Age ele fosse um vetor e ele estivesse fazendo os testes. Não, não, esse daqui é só um inteiro mesmo. A questão é, por que é que esse código está correto, mas por que é que eu não posso colocar ele aqui? Eu tenho que fazer algo antes. O que seria esse algo? Essa pessoa o quê? Essa pessoa, né? Exato, porque isso daqui é um erro grave. Você está verificando algo de alguém que você nem sabe se existe. Então, antes disso, você teria que fazer o quê? Testar se tem alguém na moto. Se desse ponto pessoa for igual a nulo, a moto está vazia, você não pode acessar. Nem sei qual é a mensagem de erro, mas eu vou colocar aqui qualquer uma e returne. O que é o mais importante? Que se eu passei desse if, eu sei que tem alguém na moto. Como tem alguém na moto, eu posso acessar a idade desse alguém. Isso é importante. Porque se eu não fizer o teste antes, eu posso estar tentando pegar um atributo de um elemento que é nulo, que não existe. Aí ele vai me dar um erro. Tá. Então pronto, agora sim. Será que foram todos? Vai ficar tudo verdinho? Não. A bichinha, ó, ela só tinha 5 minutos e queria andar 10 minutos, aí o tempo acabou. Ela teve que voltar andando, né? A moto desligou sozinha. A pobre da Andreina. A Andreina foi uma bolsista minha. Eu fui pensando nela, ela ficava com a cara de show. Então, bora lá. Se por acaso existe gente, tem idade suficiente, tem tempo, mas não tem tempo para fazer a viagem completa, então, se this.time for menor do que o completo, eu vou zerar o time. Só que antes de zerar o time, eu vou avisar, olha, minha filha, papai só teve dinheiro para dar metade da volta na praça, bebezinho. Meu amor. Vamos botar a moto nas costas e levar de volta pro homem. Então deixa essa carniça aí, ele que venha pegar. Não, 5 minutes não, né? After this time minutes. Nesses casos aqui fica melhor colocar naquele jeitinho. This time minutes. Só que não pode ser aspa dupla, tem que ser aquela crase. Para poder fazer a substituição de string. Ó, então eu tenho que fazer isso antes de zerar o tempo, porque se eu zerar o tempo, eu não consigo mais saber o tanto que a criatura andou. E eu tenho que zerar o tempo e retornar, porque senão ele vai tentar fazer a subtração aqui embaixo. Vocês veem como é mais simples a gente ir processando erro por erro na ordem lógica que eles aparecem? Faz a conta, retorna, faz a conta, retorna, faz a conta, retorna. E aí? Mentira, olha, quase. Ah, falta só buzinar. Buzinar era para ter saído bem e não saiu nada. Nossa motoca tá com a buzina quebrada. Vou pegar meu dinheiro de volta. Cadê o método buzinar aqui? Ó, buzinar, que não está retornando nada. Então, eu tenho que gerar a quantidade de ES do PEN igual à potência da buzina. Como é que a gente faz isso? Jeito fácil. Eu vou criar uma variável e vou jogando ES dentro dele com laço, quantos ES a potência tiver. Então, vou chamar isso aqui de saída, vai começar só com o P. E aí eu vou fazer um laço I 0 e menor do que potência e mais. E aí eu vou concatenando na saída, ou seja, saída mais igual a E. Toda vez que ele entra dentro do laço, ele pega um E e concatena na saída. Até fazer PEM. E aí no final eu vou retornar saída mais M, para fazer o PEM. P-E-M. Pronto, eu acho que agora já dá para passear no parque. É tão bonitinho ver tudo verdinho.